Chegamos ao episódio 4 do podcast Impulso, no ar com o tema Economia Jovem e participação de Gabriela Salame, Peck e Jefferson Rodrigues. Aqui na abertura, o fundo é uma foto do Porto de Belém, com design cinza e um leve efeito granulado, decorada com desenhos vermelhos de estrelas, barcos e peixes. Sobre esse fundo tem o tema do episódio e o nome dos participantes em cima e o nome dos grupos envolvidos lá embaixo, a Uzipa Criativa e a Fluxo, um apoio de Fundação FEAC e Coalizão pelo Impacto. O logo do podcast surge na parte de cima, com letras brancas sobre um fundo vermelho, e em seguida o recorte dos participantes. O Jeff, homem pardo com cabelo preto preso num coque, a Gabriela, mulher branca com cabelo preto, cacheado e curto, e o Peck, homem negro com cabelos pretos trançados. Aperta o play e vem saber mais sobre economia jovem. Esse é nosso último episódio aqui do Impulso, o nosso podcast sobre novas economias. E eu sou a Gabriela Salame. Não, brincadeira. Caraca, brinca pra caraca. Eu sou o Jefferson Rodrigues, vocês já me conheceram no primeiro episódio. E esse é um podcast aí em parceria com a Uzipa Criativa, com a Fluxo. E também tem um apoio da Coalizão pelo Impacto. Nesse último episódio a gente decidiu fazer um negócio diferente, então a Gabi foi agora para ser entrevistada junto com o Peck e eles vão se apresentar aqui, mas a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre economia jovem e essa relação nossa, né? Então a mesa tem 3 jovens, então como que é toda essa relação nossa aqui em Belém e lá em Campinas. Fazendo minha autodescrição, sou um jovem pardo de pele clara, tenho cabelo preto amarrado em um coque, uso uma camisa preta com estampa toda colorida do Dia Mundial da Criatividade do ano passado e chamo, a nossa âncora aí dos últimos 3 episódios, Gabriela, para se apresentar agora de uma forma mais descontraída e depois Peck também se apresentar. Opa, olha aí, troquei de lugar agora, gente. Então, fazendo primeiro minha audiodescrição, sou uma mulher branca, de cabelo preto, curto, uso óculos, estou com uma camisa cinza escrito Belém. E aí, hoje eu tô aqui nessa parte de estar entrevistada, mas é importante dizer, eu sou uma das fundadoras da Fluxo, A Fluxo é um hub que envolve muito criatividade e inovação, focado em ter os serviços ali de tecnologia e de comunicação, e estou como diretora criativa, no hub. Então é um prazer estar aqui agora falando nesse lado. Da hora, Gabi, da hora, Jeff. Eu sou o Peck. Fazendo minha audiodescrição também, sou um homem negro com cabelos trançados em uma trança boxeadora, assim, 2 pra trás. Tô com um colar prateado, com os dentes prateados e uma camiseta preta. E é isso. Arrasou vocês dois. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que foi essa jornada, Porque hoje vocês dois são jovens empreendedores. E eu queria saber, principalmente da Gabi agora nesse primeiro momento, como que foi sua jornada, Gabi, até se descobrir uma empreendedora social, empreendedora de impacto, que atua com comunicação, que eu acho que é o que também une vocês dois. Sim. Respondendo um pouco a tua pergunta, eu tô nesse meio de comunicação há mais de 7 anos. Tive a ideia ali com Helena e Amanda bem no início, era muito nós 3, assim, focado em ter as soluções nesse setor de comunicação, mas vim da parte do jornalismo, então, por mais que hoje a gente trabalhe com esse ponto todo de comunicação 360, acaba que eu sou formada em jornalismo e aí fui tendo algumas experiências, vivências que me fizeram ampliar um pouco isso, mas escolhi muito esse caminho de ser empreendedora com os meninos, porque também queria mudar um pouco essa perspectiva do que a gente tem no mercado e também queria criar as minhas próprias os meus próprios caminhos. Vejo que hoje a gente tem algumas questões do nosso mercado local, também queria quebrar um pouco das barreiras, então eu sempre tive essa vontade desde o início e a gente foi, construindo algo diferente juntos, até chegar onde estamos hoje, no Hub de modo geral, que é algo bem, mais robusto, grande, com uma galera bem diversa e que a gente faz muita coisa, que não é só comunicação de fato. Então, foi todo um caminho até chegar aqui, mas muito desenvolvimento em cima também, a questão de trabalhar pontos como aprendizagem, de gestão, de liderança, de colaboratividade,
né? E de começar a fazer uma diferença para além de realmente só ali antes, né, pensar em vou exercer só o jornalismo. Não, queria fazer mais que isso, né? E queria ter esse espaço próprio. Então, contando um pouquinho da minha história, vai muito por aí. Caramba, da hora. Falando um pouco sobre mim, eu sou o Peck, sou um fotógrafo, videomaker ali de Campinas, moro no Parque Osiel. Participo junto com a Uzipa Criativa como voluntário ali, mas estou na Uzipa Criativa desde a criação ali. Trabalho com os artistas locais e nessa parte de fotografia, de videoclipe, e tenho, assim como eu, também faço isso tirando foto dos artistas locais, os videoclipes, conseguindo acessar agora mais recentemente alguns editais de premiação e de reconhecimento, conseguindo granas de outras formas para fora, assim, do CLT e outras possibilidades muito novas para mim ainda, mas já tenho amigos que que eu faço parte também com audiovisual, juntando ideias que eles fazem, mas tem amigo meu, tipo, que tá fazendo roupa, design, costurando, tem tipo os moleques que eu acompanho, que é tipo os moleques das movimentações, que quem é de Campinas conhece e curte muito, e aí tipo tem os próprios design, as próprias roupas, e os moleques vai, compra tecido e faz, e aí tem o Ed também, que também tem a Glacier, e tem tipo a SAP, que é de São Paulo, tem a Lovin, e são empreendedores locais, e eles mesmo fazem o corre deles, tá ligado? São amigos meus, pá, e é muito doido isso da gente estar nesse espaço criando, vendo possibilidades de poder empreender assim as nossas próprias paradas que a gente acredita, tá ligado? Isso é muito doido, é muito novo, é muito da hora, tudo é uma descoberta também, e é isso, é um pouco das coisas que eu faço para além disso, assim, sou responsável assim por audiovisual de algumas coisas, tal. E é isso. Uma coisa que vocês têm aí, né? Eu e Gabi, a gente é graduado em comunicação, Gabi em jornalismo, eu em publicidade. E o PEC sempre fala aí nas suas redes sociais e também pra gente que ele é formado nas ruas. Então eu queria entender de vocês dois como que a educação fez parte dessa formação de vocês hoje como jovens empreendedores, né? Como parte dessa economia jovem. Então voltar aqui, começar com o PEC para ele trazer um pouco dessa vivência dele de formação. Depois Gabi puxa aí também trazendo como que foi isso, até trazendo essa jornada, né? De se entender também como uma gestora no meio desse caminho. Sim, então, o meu lance é bem voltado para a parte cultural mesmo, assim, então tem uma vontade minha ali com os artistas locais de, quando eu saio da escola ali, eu sou bastante rap, hip hop, que estão tudo junto ali, a parte da cultura, começo a acompanhar as batalhas de rima da minha cidade, procurar os artistas locais, ver que para além da escola existe outros tipos de formações, educação e outros tipos de validação além da universidade, que colocam pra gente que, pô, você tem que ir pra universidade ou é como se fosse o ápice ali, só que não, existem muita informação, muito ensinamento, muita cultura para fora da universidade, assim, existem espaços culturais, casas de cultura, outros movimentos, outros tipos de formação, igual o curso que o Jeff acabou fazendo ali do Comunica no começo, que foi uma outra possibilidade para além da universidade, que acabou me fez ver outras possibilidades, a ter um acesso ali a um equipamento, uma câmera, e a partir dali eu começar a pesquisar. A partir do momento que eu tenho acesso a um equipamento, eu consigo pegar essa câmera e sair fotografando na rua e aprender por conta própria, mas porque eu tenho acesso a esse equipamento e consigo estudar, procurar, pesquisar, para aí conseguir desenvolver o meu trampo, que talvez se eu não tivesse conseguido esse acesso, ou ele não tivesse chegado a mim, eu não conseguiria ter desenvolvido nada, ou talvez nem fizesse o que eu faço hoje.
E é isso, assim, tipo, tem muita coisa que a gente vai aprendendo na rua, outros lugares com outras pessoas, com essas conexões que a gente faz, com essa rede de apoio, muita coisa que não é falado pra gente, que é um conhecimento ou que é válido, porque não tem um nome difícil lá da universidade, e muitas vezes a gente já tá fazendo, tá ligado? Muitas vezes a gente não vai falar o nome acadêmico, ou a gente não vai falar o nome em inglês ou difícil, mas a gente já tá fazendo, a gente tá executando muito bem, e só que muitas das vezes a gente não tem essa informação, mas a gente já faz. E muito disso aconteceu até comigo mesmo, até eu conseguir começar a entender várias coisas. Até hoje eu não tem coisa que eu nem sei que eu faço ainda, e muito provavelmente eu faço muito bem. E é isso, e a partir do momento que você começa a ter acesso, conhecer pessoas, você começa a ter algumas formações, pessoas que vão facilitar isso para você, começa a conhecer pessoas em outros espaços, em outros acessos, até mesmo a própria universidade, por mais controverso que seja, acaba sendo um lugar que, quando você tem acesso, não necessariamente sendo como aluno, mas em eventos ou oportunidades, pode te abrir, expandir um pouco a sua mente, com seus pontos e tal, mas também é válido. E eu acho que é isso, um pouco de como eu vejo, como eu aprendo, do que eu faço e tal. Eu vou falar aqui um pouco sobre esse teu ponto, só pra fazer uma contribuição. Eu tava, enfim, conversando com o pai aqui lá fora, nos bastidores, ele me mostrou um material, assim, incrível dele. E aí ele falou, filmei e editei em um dia. E eu fiquei, caramba, gente, sério. Vocês depois vão dar uma olhada, a gente vai deixar link aí. Assim, achei incrível. E aí, videoclipe de hip hop feito tudo em um dia, assim. Então, acho que é muito sobre isso, essa questão da qualidade que tu entrega, né? Enfim, eu achei isso muito doido. E doido que parar pra pensar que eu te mostrei lá e falei e tal, muito feliz desse clipe que eu fiz. De, tipo assim, é isso. É um videoclipe que eu ganhei até premiação na minha cidade, tá ligado? Tipo assim, pô, é uma parada que eu amo e tal, aconteceu ali e realmente eu faço a parada porque eu curto, amo, pá, e tenho uma expertise, um conhecimento, e é isso. Se não fosse bom, não teria nem tido esse reconhecimento, sabe? Então, é isso. E que da hora que você curtiu. Gostei muito. E aí, falando um pouco mais agora, né, nessa minha questão de experiência pessoal, assim, já que o Jeff colocou, sobre como é que foi um pouco desse meu caminho, né? Basicamente, eu já tive um acesso, né? Então, estudei na Universidade da Amazônia, jornalismo, assim, em um ponto em que eu queria me desenvolver, nessa parte de comunicação. Eu sempre, falando até a nível pessoal, eu sempre fui a mulher ali meio retraída, que tava ali galgando ali um caminho, que tava ainda aprendendo de comunicação, era muito tímida. Então, realmente, o curso, inclusive, me fez ter uma expansão, que era um negócio tipo assim, cara, vamos aqui praticar, vamos falar, vamos trocar ideia, vamos fazer a coisa valer e tal. Então, tive esse caminho do jornalismo de expansão. E aí, depois que fui percebendo que o mercado é realmente, assim, muito fechado, né? Aqui na nossa cidade, enfim, Belém, onde a gente tá gravando hoje o podcast, a gente tem empresas específicas, tinha antes, na época da minha formação, há 6 anos atrás, 7 anos, empresas específicas, e era aquilo ali, pronto. E aí eu ficava meio, nossa, tá, então se eu me formar e quiser trabalhar aqui é só isso, entendeu? Não tem mais nada, não tem mais nenhum espaço diferente, até porque eu não me encaixava muito, né, nas oportunidades que existiam, e também tinha muito aquela coisa de ficar tentando, entrando. Às vezes parece que o acesso tem que vir com uma colaboração, com algum contato e tudo mais. Existem outras formas, mas às vezes parece que em alguns momentos essa se torna uma das principais, entendeu? E eu não queria muito isso, eu queria fazer mesmo
algo próprio, né? Então, foi a partir daí que eu falei assim, não, talvez vá demorar um pouquinho, mas eu vou construir uma coisa aqui, né? Então, foi a partir desse momento que a gente começou a fazer algo nesse meio de comunicação, negócios como bares, restaurantes, fazer a comunicação dessa galera. E aí a gente foi expandindo isso, né? A gente foi fazendo outras coisas, a gente foi ganhando hackathon. Então, em um dos nossos primeiros anos, assim, né, como Fluxo, a gente ganhou um prêmio, um hackathon de publicidade. E aí tenho foto com a Helena, enfim, da gente segurando o troféu feito com impressão 3D, sabe? E aí a gente ficava tipo, nossa, uma conquista e tal, porque aquilo realmente era importante, fazer a gente crescer, né? Fazer a gente ter visibilidade no mercado. Então, depois fui ali aprendendo mais, fui fazendo várias pós-graduações até chegar na que eu tô hoje, que é focada muito em liderança, gestão, esse ponto todo, né? Da gente conseguir fazer gestão de pessoas, gestão de projetos. Então, realmente foi todo um caminho, assim, né? E também é sempre legal colocar que eu fico muito feliz de ser uma liderança feminina, né? Porque, querendo ou não, a gente tá com a Fluxo, que é um hub, né? Que tem uma galera envolvida e tudo mais. E aí, é um ponto, assim, de, poxa, você tem ali uma mulher à frente dessa parte de direção criativa. Não vou puxar muito lado pras mulheres, mas acho que tem uma diferença, hein? Tem uma diferença, gente. Então, tem um olhar diferente, tem um modo de gerir a coisa diferente, né? Então, é um balanço legal, assim. Aí, ter a Amanda também, que é minha sócia hoje, do meu lado, também é fundamental. Isso também é interessante dizer. Ela é meio que ali a gente fala que ela é a CEO, né? A pessoa que está no cargo de gestão de operação e tudo mais. Então, nós duas, a gente trabalha muito junto e eu fico muito feliz de ter conseguido conquistar esse espaço na nossa cidade e depois ampliar isso, né? Porque, querendo ou não, hoje a gente já atende outras empresas e tudo mais do Brasil e até do mundo, Europa e tal. Eu entrei nesse tema da educação justamente pra gente entrar no outro tema polêmico, que é muito usado contra a gente, que é jovem, principalmente a gente que é um jovem periférico, jovem de algum recorte específico, que é o discurso do nem. Então, nem estuda, nem trabalha. Então, a gente falou aqui da trajetória de trabalho de vocês, a gente falou aqui da trajetória acadêmica de vocês, das ruas da universidade, do estudar por conta própria. Mas eu queria entender de vocês o que vocês acham desse termo, né? Porque a galera fala que não, o jovem não quer trabalhar, o jovem não quer estudar, onde que tá esse jovem? E a gente sabe muitas vezes que esse jovem tá trabalhando, que esse jovem tá estudando, mas muitas vezes não é nesse regime tradicional. Então, agora jogando a bola primeiro agora pra Gabi, queria entender o que você acha dessa arma usada contra a gente do nem, Gabi. Nossa, eu acho que a gente tem muitas camadas quando a gente fala desse assunto, né? O pessoal, na maioria das vezes, a massa não considera a questão das oportunidades, né? Tem gente que tem mais acesso, tem gente que tem menos acesso, tem gente que não tem nenhum acesso. Então, será que realmente é porque a pessoa não quer? Que é o que um certo público imagina, né? Então, assim, eu acredito muito que existe essa questão da gente ter, sim, que ir atrás e tudo mais, mas não é só isso, né? A gente tem camadas na nossa sociedade. Então, eu vejo muito nesse aspecto. Falando um pouco sobre esse termo novo aí que eu aprendi aqui recente com vocês. Quando vocês me falaram desse termo, eu só conseguia rir, né, mano? Porque, pô, imagina ser considerado um neném porque eu não estudo, eu não tô trabalhando. Que isso? Mano, tipo assim, imagina se eu ouvir isso de alguma pessoa ou de alguém que tem essa tal formação, ou sei lá, porque eu não fui pelos meios convencionais. Sendo que, tipo assim, se você olhar pro meu corre, pras coisas que eu faço e tal, não tem nem como falar que eu sou um neném, tá ligado? Eu só não tenho o acesso e os equipamentos. Mas o conhecimento, muitas das vezes, a técnica, muitas das vezes pessoas que acreditam ou pessoas talentosas pra investir, só que eu não tenho esse investimento pra fazer, tá ligado? Porque, tipo assim, mano,
falando assim um pouco sobre as coisas que eu faço. Tipo assim, como que eu vou me considerar um neném se, tipo assim, eu trabalho com gente de periferias de outro país? Como que eu me conecto com um mano que tá lá, tipo, no México, em Atlanta, e aí, né, faz um clipe junto, e eu, tipo, nem sei falar inglês? Ou, será que eu não sei mesmo? Tá ligado? Porque eu me viro, eu consigo me conectar com ele e fazer um trabalho junto, tá ligado? Como que eu consigo colocar fotografias minhas no site da Vogue, que é considerado um dos maiores do mundo? Como que minhas fotografias estão lá com as pessoas da minha quebrada, tá ligado? Tipo, e muitas das vezes a gente nem é visto nesse lugar, mas eu consegui colocar lá. Então, como que eu não tenho esse conhecimento? Como que eu não tenho essa técnica? Como que eu não tenho essa validação? Tá ligado? Tipo, é absurdo ter um termo pra colocarem sobre a gente. Porque é isso. Parece que quanto mais a gente se apropria do que a gente faz, ou quanto mais a gente entende, mais quem tem esse conhecimento por esse lado convencional tenta diminuir a gente, ou que a gente não chegue nesse lugar, ou que a gente não consiga esse acesso, o que eu acho muito doido, porque é isso, eu tô cheio de sede e de ser campeão, e vambora. E se me der os acessos na mão, né, vai dominar tudo e vai ir pra cima, porque eu tô cheio de vontade de fazer as coisas, mesmo eu não tendo os acessos, mesmo eu não tendo os equipamentos. Eu vou fazer como eu tiver que fazer, ou como eu conseguir fazer, tá ligado? E é isso, eu sei lá, eu ouço esse termo neném e me dá vontade de dar risada, é isso. E é isso, né? Falar de oportunidade, a gente tava conversando aqui nos bastidores justamente sobre isso, né? Tava perguntando pra Gabi como que funciona a questão de oportunidades aqui em Belém, principalmente de lei de incentivos, que é uma coisa que a gente debate muito lá em Campinas, né? Campinas é uma cidade muito rica, tem editais potentes, mas a galera não consegue acessar esses editais. Então eu queria jogar um pouquinho pra Gabi pra contar assim como que você identifica essas oportunidades aqui em Belém para essa juventude que tá aí no corre dessas novas economias, né? De todas essas novas economias, e é isso. Como que você identifica todas essas oportunidades? Depois o PEC também falar como você identifica isso lá em Campinas. Eu vejo que aqui a gente tem alguns pontos dessa questão de ter uma rede, né? De estar se inserindo em uma comunidade forte. Então, tem muitos negócios, tem muitos projetos que eles se unem, né? Eu acho isso muito legal, muito bonito. Apesar de que essa parte do edital, na minha opinião, ela ainda tem alguns entraves, sabe? Então eu acredito que é possível, né? Eu vejo muito projeto que inclusive depois gera videoclipe, gera evento grande pra galera, pra comunidade, pras pessoas, mas assim, ainda vejo isso centrado em alguns pontos, sabe? Eu ainda acho que a coisa pode descentralizar cada vez mais, entendeu? Então assim, hoje, quando a gente fala de como se inserir, como fazer a coisa rolar de fato, como acontecer, eu acho que o maior ponto é a gente segurar as mãos, assim, né? Então, até pego como exemplo os eventos que acontecem, o que a gente tem aqui de associação, de inovação, tipo, galera do Açaí Valley, por exemplo, né? Junta muito ali com o pessoal de startups, de empreendedorismo, de quem quer crescer nesse sentido. Vejo muito que, então, é como se, tem alguns pontos ali, a galera vai ali em cima e cria uma rede. E aí isso vai, né, ampliando, assim. Então, como eu disse, ainda acho que pode melhorar, pode, né, crescer mais, essa oportunidade ela pode ser maior nesse ponto de editais, né, mas também vejo a própria população, as pessoas mesmo de fato fazendo acontecer, né, criando esses espaços e fortalecendo esses espaços. Eu falando assim sobre a mesma coisa assim, mas falando sobre a importância de ter uma rede de apoio assim para conseguir entender e chegar nesses lugares. Quando aconteceu essa premiação na minha cidade, eu mandei para vários amigos meus que concorreram e ganharam também, porque a premiação premiava
curtas? Os curtas, eram 10 curtas escolhidos e era uma premiação de 1.000, se eu não me engano, não, 2.000. E R$1.500 para cada um, e tinha uma votação do público que assistia os clipes, os curtas lá na... Sim, e aí, por exemplo, imagina que é o primeiro contato de vários desses artistas locais com uma premiação, tá ligado? Imagina o quão impactante foi eles ter acesso a essa grana para um trabalho que eles já faziam sem investimento nenhum. E tem clipes muito lindos lá que concorreram junto com o meu e também ganharam, que eu também daria a premiação para esses mesmos clipes por serem uma parada foda, que estavam concorrendo também com grandes produtoras da cidade. E como foi importante essas pessoas terem acesso a isso, porque essas pessoas que ganharam e tiveram acesso a isso, eu ainda tenho contato com essas pessoas e sei que elas ainda continuam no corre e estão tentando acessar outras coisas, procurando e tal. Só que falando de uma maneira geral, como eu vejo, assim, sendo periférico, tendo acesso recentemente a esses incentivos ou editais ou coisas do tipo, é muito difícil, tá ligado? A real é essa. É muito difícil, é complexo, é complicado. É importantíssimo, precisa ter mais, porque muitas das vezes a gente não fica sabendo, essa é a verdade. Pessoas que fazem um movimento igual a gente de espalhar também e de tentar outras possibilidades para o Zipa, quando eu falo ontem do fundo criativo, que aí torna uma grana menos burocrática e abre um edital para a comunidade se inscrever e colocar suas ideias e concorrer àquela grana. Mano, tipo, pra mim isso é genial, é isso, tá ligado? Tipo, é uma parada que eu até converso com o Jeff de há muito tempo querer que isso acontecesse, tá ligado? Que é uma parada revolucionária, de tipo assim, mano, a gente sabe que vai ser muito difícil os nossos acessar um edital, então vamos tentar aqui a gente captar esse recurso e fazer o nosso próprio edital voltado pra essas pessoas, tá ligado? Que aí a gente consegue descentralizar essa grana realmente para que outras pessoas consigam investir, e não é só sobre investir, não é só sobre grana, é sobre, tipo, terem incentivo real de acreditarem que é possível, porque muitas das vezes é colocado as coisas de uma forma tão burocrática que a gente não consegue acreditar e muitas vezes desmotiva a gente, e a gente não quer nem tentar nem procurar mais, sendo que a parada tá lá, só que é colocado de uma forma tão difícil que a gente não vai conseguir acessar, e a gente sabe que isso é proposital. Só que pra gente que começa a ir atrás desse emaranhado, de desembaraçar, pra conseguir trazer mais perto da nossa realidade. Então, esse lance de descentralizar e conseguir ter o acesso a essa grana, e que precisa ter mais, é muito importante pros nossos corres, tá ligado? Porque a gente sabe que muitas das vezes quem consegue escalonar ou consegue continuar investindo é quem consegue ter acesso a essa grana, e muitas das vezes vira sobre isso, né? Sobre quem tem os acessos, quem não tem. E é isso, assim. Bom, o PEC trouxe aqui, né, que ontem a gente falou sobre o Fundo Criativo, mas na verdade é porque a gente tá aqui em Belém, né? Então, graças aí a uma parceria da Fundação FIAC, a gente conseguiu vir pessoalmente para Belém para vivenciar a cidade aí durante 3 dias. E a gente tá gravando tudo na sequência, mas provavelmente vocês estão escutando aí semanalmente esses episódios. Epa, família. Só trazendo um furo aqui de roteiro. Égua. Já tá muito nativo ele. Já pode dar a chave da cidade pra ele? Eu posso voltar? Posso pelo menos voltar? Pô, deve. Ah, moleque, mano, quero viajar de avião de novo, família. Pensando em tudo isso, né, nessa experiência nossa aqui em Belém, em toda a vivência da Gabi aqui em Belém, eu queria trazer uma pergunta, né? Todo podcast a gente tem a pergunta de alguém lá de Campinas, mas nesse a gente quis fazer um pouquinho diferente, como é o nosso último episódio, justamente pra gente ter esse bate-papo mais tranquilo. Então eu queria perguntar, Gabi, em relação à nossa bendita COP, que vai acontecer aqui em novembro. Sim. A gente sabe que a cidade está em obras, a gente vivenciou tudo isso. A galera tem placa pela cidade inteira falando da COP. Dentro e fora aqui de Belém, é a temática que mais
a galera tá falando, né, sobre esse evento. E a COP, ela tem uma constituinte jovem, né? Então a ONU tem uma constituinte jovem que acontece antes da COP, que é justamente da juventude vir falar sobre mudança climática, sobre o futuro e tudo isso. E eu queria saber de você, assim, como que você imagina esse legado, né, pós-COP? Porque a gente tá muito falando, a COP acontece em novembro, mas como que você espera esse legado aí pra juventude aqui de Belém após esse evento acontecer? Pronto, perfeito. A gente tá falando muito sobre COP aqui, né? Já tem alguns meses, assim, então se tornou tema central em Belém. Quero pontuar, antes de responder a tua pergunta, sobre isso, exatamente sobre o fato de Belém estar recebendo esse evento. A COP, ela acontece ali e sempre que acontece é tido como um evento, vamos colocar assim, comum, né? Um evento em que vai se discutir várias pautas a nível, né, global, são vários tópicos, e aí nem sempre se torna algo que vai, enfim, o pessoal vai se movimentar sobre aquilo, mas aqui em Belém a gente está se movimentando muito sobre isso, porque querendo ou não, gera renda, chama atenção, né? E aí, novamente, né, aqui a COP vai ser realmente no meio mesmo da sociedade, e em outros países, enfim, o que acontece é ser um espaço específico, isolado e tudo mais, mas aqui vai ser perto das nossas ruas, né? E aí a cidade é pequena, né? Então vem se discutindo sobre muitos tópicos, e quando a gente fala disso, a gente está falando também sobre criar estrutura, criar mecanismo, não só para as pessoas que estão chegando, mas também para tudo, né, se suportar e ser sustentável nessa cidade, para as pessoas que estão ali, sejam jovens, sejam, enfim, crianças, adultos. Então a gente está falando muito dessa estrutura da cidade, né? E aí, como a gente tem um movimento forte em cima do assunto, a gente vem acompanhando o desenvolvimento positivo, vou colocar assim, do que já existe aqui, né? Então a gente tá tendo um investimento muito grande em cima da cidade, em cima dos negócios. Parece que tá tendo uma estruturação para fazer acontecer da melhor forma, né? Então isso impacta todo mundo. Impacta quem tá no centro da cidade, impacta quem tá na periferia, impacta quem tá vindo pra cá pra fazer alguma coisa antes ou depois, né? Então, eu particularmente vislumbro que a gente receber a COP aqui é um marco, né? Mas esse marco, na minha opinião, ele não precisa e nem deve ter um final próximo. Na verdade, ele precisa perpetuar, né? Então a gente tem um momento em que a gente vai começar a falar cada vez mais de X naquele lugar ali, mas vamos continuar falando depois, né? Vamos continuar fazendo realmente essa diferença, talvez com outros eventos que a própria cidade movimente, que, né, os nossos governantes também contribuam para acontecer, né? Porque como vocês já devem ter percebido, as ruas nesse momento aqui elas estão assim paradas, né? Então a gente tá vendo as ruas paradas porque as obras estão a todo vapor. Mas tá, vamos continuar tudo isso, né? Para que todo mundo tenha realmente espaço de lazer, espaço de cultura, espaço para outros fins. Então, na minha opinião, eu acredito que a gente tá tendo um início e eu gostaria que não existisse um fim, que se perpetuasse de fato, e que todo mundo pudesse usufruir disso, né? E não só falo da cidade, mas também do nosso país, porque a gente está falando aqui, como tu disseste, né, Jeff, de mudanças climáticas, de um tópico que ele precisa ser alarmante, porque ele é alarmante, porque as pessoas começaram a falar disso em um momento quase que a gente não tá tendo volta. Então, assim, a gente tá aqui no epicentro da coisa, né? A gente tá em Belém, uma cidade da Amazônia, onde a gente tem os rios, a gente tem toda uma questão ali, até mesmo das famílias das ilhas, né? E que a gente tem que dar ali, querendo ou não, uma atenção para aquilo, né? Cada vez mais, pra gente conseguir
ter algo mais sustentável, né? Então a gente tem muitos temas polêmicos por meio disso tudo, inclusive que eu não vou chegar a tocar aqui pra gente não ter um episódio de 24 horas e de 48 horas, mas deixo aí essa seguinte indagação pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Se a gente tiver um evento como uma COP em uma cidade, a gente pode fazer com que aquilo se perpetue, mas como é que a gente, né, se coloca para isso se perpetuar também, né? Então, deixo isso aqui também. Peck, para você não vou fazer a pergunta da COP. Sei que você queria muito responder, sei que é um tema que você tá muito alinhado, mas eu queria saber de você agora nesse último episódio, né? A gente já vivenciou Belém. No momento desse episódio, é o último dia que a gente tá aqui pela cidade. Foi a primeira vez que você andou de avião também. Eu queria saber como que tá todos esses sentimentos, assim, qual foi a importância dessa viagem, tanto para Belém, né, essas vivências que a gente teve por aqui, mas também de um jovem preto periférico que veio lá de Campinas e tá acessando essa oportunidade agora. Sim, da hora a sua pergunta. Vem bem de encontro com o que eu falei recente aqui sobre o lance de acesso. É bem um sonho meu mesmo, assim, poder ter andado de avião, tá ligado? Tipo, mano, na hora que vocês estavam no voo comigo, quem tá junto ali, tipo, acho que a Val, a Ana percebeu que eu tava bem animado lá na janela, tipo, real, assim, vendo... Mano, foi, tá ligado? Então, tipo, eu tava vendo, tipo, as nuvens ali de cima, tá ligado? E, pô, consegui fazer isso por conta do meu corre, tá ligado? De uma parada que eu acredito e tô fazendo e tal. E, tipo, junto com meus amigos, tá ligado? Junto com a Alzipa, que é uma parada que eu também tô ali no começo e transformando a parada em realidade. Mano, é muito impactante esse bagulho pra mim, tá ligado? Tipo, faz eu ver outras possibilidades e acreditar ainda mais no que eu faço, sabe? De continuar, de tentar mudar realmente a realidade de onde eu venho, que eu tenho, que é com essa parada de impacto, que é uma parada que eu acredito muito, que é o lance do impacto social. E, mano, tipo, eu não sei nem descrever, tá ligado? Tipo, é foda porque, mano, são vários sentimentos, mas pude estar aqui com meus amigos, vir na cidade. E um bagulho que eu fiquei de cara, que as pessoas ficou de cara, que é isso. A cultura do pessoal aqui, e o pessoal trocar ideia, e nós ir nos museus, e o pessoal ser entusiasmado, tá ligado? Na parte que eles gostam. Isso chamou muito, pelo menos a minha atenção. E, mano, é, tipo, muito importante esse bagulho que tá acontecendo aqui. Tipo, real, tá ligado? Tipo, fez eu pensar coisas, tipo, mano, o que eu vou fazer a partir daqui, tá ligado? Com essas conexões, com essas novas oportunidades, nesses novos degraus que eu subi, tá ligado? Tem muita pessoa que me acompanha também que viu eu postando e, tipo, já vem comentar, tipo assim, caramba, mano, que foda, tá ligado? Tipo, você tá realmente fazendo acontecer e, pô, é isso, continua, pá, nós acredita, vambora. Tipo, isso é muito doido, isso é muito da hora. E eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer daqui pra frente, tá ligado? E os vlogs que eu vou postar aí pra vocês verem, família, vocês vão gostar. É isso, família. Vocês posso garantir que vocês não escolheram a pessoa errada pra vocês apoiar, tá ligado? É isso, vambora. Nessa reta final do nosso impulso, eu queria muito agradecer vocês dois, assim, por tudo, né, Gabi, por ter segurado a bronca aí dos 3 episódios e agora tá aí sendo entrevistada também, Peck também por toda a produção. Vai ter um produto audiovisual também que vai ser lançado antes desse podcast, então provavelmente você já assistiu esse produto audiovisual, que é um pouquinho também dessa vivência nossa aqui em Belém. E se vocês estão tristes aí como a gente desse último episódio, né, do Impulso, se vocês engajarem muito, pedirem muito aí nos comentários, que quem sabe a próxima temporada não seja a galera indo lá para Campinas para conhecer, ou juntar o Zip e a Flux e a gente ir nas outras 6 cidades, né, da Coalizão. Então a Coalizão aí é um grupo que atua aí nos últimos 5 anos, né, para
esse desenvolvimento da economia de impacto no Brasil, e atualmente eles estão com 6 cidades trabalhando junto com eles, né? Campinas é uma delas, Belém também, e a gente tem outras 4 que pode ser, né, se vocês apoiarem bastante, engajarem bastante, que a gente possa gravar também outros episódios fazendo intercâmbio lá. Mas agradeço vocês dois, quero deixar aberto agora para a Gabi e para o Peck darem um último recado e também trazerem suas redes sociais para a gente encerrar esse nosso podcast. Perfeito. Pessoal, antes de falar isso, também quero agradecer, tá? Foi uma honra para mim apresentar os episódios também, estar entrevistada pelo Jeff. Foi um papo muito legal. Endosso super a gente fazer uma outra temporada. E aí já queria ir lá para Campinas visitar vocês, nunca fui lá. Então espero que role isso aí no futuro. Redes sociais, enfim, Instagram, @Gabriela com 2L Salame, que é o meu, né? Lá eu compartilho os projetos que eu faço, o que eu tô vivendo, enfim, um negócio mais humanizado também. Às vezes falo de comunicação, de conteúdo, enfim. E também tem o da Fluxo, que é o @fluxo.hub. Então, vocês podem, enfim, acompanhar a gente por lá, que a gente compartilha também tudo que tá rolando, tudo que a gente faz. Então, vai ser, enfim, uma honra se vocês acompanharem a gente, sigam a gente lá. E é isso. Eu sou o Peck, minhas redes sociais é pac.jpg. E família, continuem acreditando nos seus sonhos, mano. Aquela parada clichê de... Mano, se faz sentido pra você, investe, tá ligado? Vai atrás do que você gosta, do que você acredita. E é isso. Se eu conseguir viajar minha primeira vez de avião agora por causa da fotografia, por causa dos vídeos, eu posso dizer que é uma possibilidade pra quem tá acompanhando também, tá ligado? Porque eu também vim lá do -0, tá ligado? Tipo, é isso, vai ser difícil, vai apanhar pra caramba, vai ter várias frustrações, mas se a gente acredita no bagulho, a gente consegue fazer acontecer, tá ligado? E muito obrigado pelo espaço, pelo convite de vocês, e tô muito feliz de ter feito essa parada com vocês. É isso, pessoal. Obrigado e acompanhe os outros episódios. Falou!